tarde, pessoal. A gente está agora na nossa terceira aula do nosso curso de programação de sistemas embarcados, né? Só umas observações. Eu estava devendo nas últimas aulas de colocar algum material de referência, né? Em relação aos conteúdos que nós já vimos, que é basicamente o GCC e o GDB, né? Aí alguns perguntaram sobre essas duas ferramentas, materiais de leitura e tal. Aí eu já adicionei lá na nossa pasta um slide em cada uma das duas aulas com, enfim, essas informações assim, de links úteis e recomendações de leitura, né? Bom, agora estamos aqui na nossa terceira aula e está aqui os nossos tópicos que vamos cobrir hoje, nossos objetivos. Objetivos seriam entender os utilitários do GNU, né, do projeto GNU, e o que cada um deles pode fazer. E coloquei aqui os dois principais que nós vamos abordar hoje, que é o LD Linker, que é o ligador, né, do projeto GNU, e o gprof, que é para profiling. Vamos ver hoje o que seria isso. E também aqui embaixo eu coloquei outras ferramentas desses utilitários, os binúteis, né, que também vamos dar uma analisada também. Certo, aqui está o tema da aula, binúteis, que são os utilitários do projeto GNU. E começando, o que seriam esses binúteis, né? Basicamente, eles são uma coleção de ferramentas também do projeto GNU, né? Até agora nós vimos o GCC e o GDB, que também são desse mesmo projeto guarda-chuva, né? E são uma coleção de várias ferramentas de linha de comando, todas elas que a gente vai ver hoje são de linhas de comando. Aí eu coloquei de exemplo aqui o linker, o assembler, e enfim, tem outras que nós vamos ver também. E basicamente eles conseguem, cada um deles serve para uma função específica. Por exemplo, o linker, a gente já deu uma olhadinha na primeira aula, que ele serve para fazer a linkagem, né, ou fazer o link de múltiplos objetos que são gerados no GCC, para gerar um programa final. O assembler, chegamos a ver o conceito também, que seria o assembler. Mas, enfim, não tem como generalizar o que é os binúteis, porque cada um tem uma função específica, mas são ferramentas úteis para programação no geral, né? E, bom, coloquei esse segundo ponto aqui, que eles são, no geral, ferramentas que ajudam a gente a melhorar o programa em si, o desempenho, e nossas habilidades de programação, né? E que quem quiser dar uma lida depois, aqui está uma página do projeto GNU que tem a listagem das principais ferramentas dos binúteis e o que cada um faz, né? Aqui, alguns exemplos de coisas que nós podemos fazer com esses utilitários, né? No primeiro ponto, eu coloquei linkar os arquivos objetos, que é uma coisa que a gente chegou a ver um pouquinho na primeira aula, mas a gente vai aprofundar sobre o que seria isso na aula de hoje, que é usando o LD. Temos também o assembler, que seria o montador, né? Que é uma das etapas do processo de compilação, é a parte de utilizar o assembler para poder gerar o código executável em si. Vamos ver também sobre profiling. Deixa eu ver o conceito e também aprender a fazer o profiling usando o gprof, né? Que está listado aqui embaixo. Também tem utilitários que vão nos permitir fazer a listagem de informações sobre arquivos objetos e também sobre o formato ELF especificamente. Outra função é criar, modificar e extrair arquivos de bibliotecas, né? Tem um utilitário apenas para isso. E um último exemplo é listar strings de um arquivo, que também já está aparecendo aqui embaixo, que é esse binário strings. Aqui eu destaquei os dois principais, que são os que a gente vai abordar mais a fundo nessa aula, que vão tomar um pouquinho mais de tempo, né? Mas, no geral, eu coloquei a observação aqui na direita que essas ferramentas podem nos ajudar a encontrar problemas no nosso programa, visto que a gente vai conseguir ver o tempo de execução de certos programas, conseguiremos fazer análise das seções do executável, quanto de memória, sei lá, uma variável está ocupando no meu programa. São várias funções diferentes. Nós vamos passar por cada uma delas agora. Novamente, aqui a instalação, tanto para Ubuntu quanto para quem está usando o WSL, né, no Windows. É bem similar ao que nós já fizemos com o GCC e o GDB. Basta rodar um sudo apt install e binúteis, mas provavelmente você já tem essas ferramentas instaladas se você está usando o Linux, né? Então, não é muito problema fazer a instalação. Agora, só um lembrete, né? Uma coisa que a gente já viu. Na primeira aula, vimos que o processo de compilação depende de várias etapas diferentes, né? Tem um pré-processamento que vai fazer essa verificação dos headers, né, dos cabeçalhos dos arquivos, e cada uma delas vai ter uma saída. No caso do pré-processamento, vai ser uma saída .i. Tem um processo de compilação, que ele vai traduzir esse código pré-processado na linguagem assembly.
e temos a saída .s, né, que chegamos, inclusive, a gerar um assembly na primeira aula. A terceira etapa seria a etapa de assembly em si, que é pegar esse código em assembly e transformar em código de máquina que pode ser executado. E o ponto final que seria o linking, né, que é fazer a linkagem desses vários objetos que foram gerados na montagem, ou, enfim, usando o GCC, né, e formar um executável final. Isso aqui é importante porque algumas das ferramentas que vamos ver hoje, né, dos binários, eles são basicamente para poder gerar cada uma dessas etapas aqui. Bom, começando com a primeira delas, que é o AS. O AS nada mais é do que o assembly do projeto GNU, né? Como diz aqui, ele vai pegar um código assembly, que vai ter a extensão .s, como vimos no slide anterior, e vai transformar esse código em um binário, que pode ser executado já. Eu acho que é mais válido passarmos por todos os comandos antes de ir executando cada um no terminal, então vamos prosseguir aqui. Aqui está a sintaxe do comando, basicamente AS, aí está o código em assembly com o final .s, né? E a gente vai indicar qual vai ser a nossa saída desse comando usando só o "-o" e o executável final. Aqui tem um lembrete, que é uma coisa que já chegamos a fazer na primeira aula, que é como gerar um código assembly a partir do meu código-fonte .c, né? Basta indicar essa flag "-s" no começo e direcionar essa saída para um outro arquivo com a extensão .s. É simples assim. Agora vem um dos pontos principais da aula de hoje, que é o LD Linker. O linker, como já comentamos, ele vai se encarregar de combinar esses vários arquivos objeto, né? Extensão .o, por exemplo, e combinar eles num programa só. Vale lembrar que quando rodamos o GCC sem aquela flag "-c" no começo, ele automaticamente vai fazer a linkagem também. É o LD que está rodando por trás. Então, isso já é um processo interno do GCC, mas conseguimos executar ele à parte com esse comando LD, né, que é o linker. Aqui está um exemplo na primeira linha, que está combinando esses três arquivos objetos, é o objeto 1, 2 e 3, e como saída teremos um programa. Simples assim. No caso, o que seriam esses diferentes objetos? Eu posso ter em um deles uma função principal, que depende de outras funções. Em cada uma desses outros objetos, por exemplo, vamos supor que o primeiro é o principal, está uma função main dentro dele. E dentro dos outros dois, o objeto 2 e 3, eu posso estar definindo algumas funções que vão se encarregar de partes específicas do meu código, e eu vou querer fazer a linkagem desses três programas em um único programa final, de forma que eu consiga acessar essas funções a partir do meu objeto 1, que é onde está a minha função main. E aqui está uma observação embaixo, que a compilação normal, que nós fazemos com o GCC, normalmente, né, quando só indica a extensão .c e o nome do executável final, seria algo equivalente a fazer o que está aqui embaixo, que é rodar o GCC -s, para poder gerar um assembly. Por exemplo, aqui está o nosso example.s. Aqui a gente vai gerar o assembly. Na segunda linha, a gente já está usando o AS para poder gerar o objeto. E na última linha, estamos usando o linker, que é o LD. Essas três linhas, basicamente, elas são compactadas em uma linha só quando nós usamos o GCC de forma padrão, né? Então, aí está acontecendo por baixo dos panos, basicamente. Ó, aqui está uma das etapas, né? Para usar o LD, é importante que na hora de compilar o programa, o código-fonte, no caso, nós coloquemos a flag "-c, que é ela que vai fazer a indicação para o GCC de que ele não deve fazer a linkagem desses programas ainda, né? São arquivos objetos apenas, não são executáveis. E o processo de link em si é o que a gente já viu antes, que a gente vai só listar cada um desses objetos que nós geramos com o GCC e indicar um programa de saída, que vai ser o executável de fato, né? É importante lembrar aqui, eu coloquei essas observações aqui na direita, que o GCC ele automaticamente passa alguns parâmetros quando ele vai fazer a linkagem interna dele, sem usar o LD, que é indicar bibliotecas. Tem bibliotecas padrão que o GCC automaticamente inclui e vai linkar elas junto. A gente não precisa explicitar elas no nosso programa, na nossa linha de comando, né? E aqui temos exemplos que é o LGCC, aqui eu estou indicando uma biblioteca que vai ser linkada automaticamente. E também tem a flag "-l" maiúscula, que ela vai indicar para o GCC onde ele deve buscar bibliotecas para poder serem
linkadas também. Acabou ficando duplicado aqui, mas enfim, essa é a ideia. Aí aqui a gente pode ir para o terminal para demonstrar um probleminha que pode acontecer também. Estou aqui na pasta na lição 4 e temos aqui a pasta do link, né? Bom, dentro dela aqui eu tenho alguns programas, alguns são objetos, outros são só apenas código-fonte. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse main.c. É um programa simples, que ele só vai chamar uma função chamada print_hello. Só que a implementação de fato dessa função, ela não está nesse programa, né? Ela está em outro. Que seria esse tools.c. Uma olhadinha nele aqui. Aqui tem a implementação. Primeiro eu declaro uma função, void, né, que não vai ter retorno, e ela só faz um print no Hello World padrão. A implementação de fato, vocês podem ver, está aqui nesse arquivo. Então, eu tenho que meio que relacionar esses dois arquivos na hora de fazer o link, né? Agora eu quero demonstrar alguns probleminhas que podem acontecer. Vamos primeiro tentar compilar ambos os programas usando o GCC, né, com a flag "-c". Lembrando que essa flag vai indicar para o GCC que nós não queremos fazer o link, né, ainda. Então, primeiro indicamos aqui a função main.c. E isso aí vai ser um main.o. Vou estar compilando novamente, né? Ela já foi compilada antes aqui, mas vou estar compilando novamente. Tudo aqui. E vamos fazer o mesmo com o tools.c. Certo. Temos aqui os dois programas, os arquivos objetos, né? E a próxima etapa seria fazer o link já desse programa, né? E aqui que aparecem alguns problemas. Eu vou indicar o LD, aí eu coloco aqui as duas funções, dois arquivos objetos, quer dizer, que seria o main e o tools. E disso eu quero gerar um arquivo de saída, que é o que indica aqui no slide, né? Que é o nosso programa final executável. É aí que aparecem alguns problemas. O primeiro erro é que o LD está me informando que eu não estou indicando qual seria a entrada, o início do meu programa, né? Isso eu posso indicar manualmente com a flag "-z". Aqui eu estou falando que eu quero que a função inicial que seja lida, o programa inicial que vai começar durante a execução do meu executável final, vai ser a main. Eu rodando isso, aquele erro desaparece, mas tem outros erros aqui. Esses erros que estão aparecendo agora são de referência a bibliotecas que eu não declarei ainda, né? Então, existem aqui a biblioteca puts, que está onde está a definição dessas funções de entrada e saída, de print na tela, né, principalmente. Eu não estou referenciando ela no meu comando LD. Aí eu posso fazer isso também usando a flag "-lc". Agora não apareceram erros. Porém, na teoria eu gerei um programa executável, né, que é o program. Só que eu tenho esse erro aqui que ele não foi identificado como um arquivo executável, né? Apesar de ele estar de fato aqui. Aí que vem a grande questão de usar o LD. Ele é um processo intermediário de quando eu estou querendo linkar o programa, né? Compilar no geral. Mas o GCC, quando eu estou rodando o GCT de fato, né, sem ser com LD, ele vai lidar automaticamente com várias coisas. Que é o que estou listando por aqui. Aqui está a alternativa, né? Estou falando que a linkagem manual, usando o LD, exige que eu tenha conhecimento de todas as bibliotecas, né, que eu precisar, C runtime, eu preciso entender tudo isso e eu preciso indicar essas flags durante a execução do LD. E isso tudo é uma coisa que o GCC automaticamente faz, ele já gerencia isso quando eu estou linkando o programa durante a compilação. Então, uma alternativa para isso é eu diretamente usar o GCC para poder linkar os programas os objetos, né? E aqui eu faria isso da seguinte forma, que é o GCC. Aí aqui as minhas entradas, em vez de ser o .c que a gente costuma fazer, já seriam uma lista de objetos, arquivos objetos. Que no nosso caso é o main.o e tools.o. Aí aqui que é de fato a saída seria um executável. Vou indicar aqui. Que é exatamente o que está aparecendo aqui no slide, né?
Aqui está o executável program, e dessa vez eu vou conseguir rodar ele, em teoria, né? Pronto. Agora funcionou. Então, o que eu estou fazendo aqui, em vez de usar o LD, a ferramenta LD, diretamente com os parâmetros que eu precisaria rodar, eu estou usando só o GCC e indicando esses objetos. Aí, a partir do GCC que eu vou estar gerando esse objeto final, que é o meu programa, né? O meu executável. Então, lembrando, a grande causa de tudo isso é porque o GCC ele não vai estar lidando com algumas coisas que o LD não estará lidando com algumas coisas que você faz automaticamente, né? Que é indicar as bibliotecas, indicar qual vai ser o programa inicial que vai estar rodando, o endereço inicial da execução. Então, uma alternativa, né, como indica o slide, é já fazer essa linkagem de programas com o próprio GCC. Só que, enfim, o AID continua sendo uma opção, porque você pode rodar alguma coisa de mais baixo nível, mais personalizada, você não vai estar linkando bibliotecas que não vão ser necessárias. Então, continua sendo algo relevante, né, de se entender. E aqui está uma demonstração de o que teria que fazer exatamente para poder conseguir linkar todos esses programas que a gente gerou agora usando o LD. Então, percebam que eu estou rodando o LD, mas eu estou indicando uma biblioteca que também vai ser linkada, essa crt.o. Aqui tem outra biblioteca, também extensa. Aí eu indico, de fato, os programas que eu compilei, né? Que é o main e o tools. Aí eu estou linkando a biblioteca -lc, que a gente fez também a demonstração. E depois de juntar tudo isso aqui, eu vou estar com saída um programa executável. Então, apenas dessa forma que eu, de fato, conseguiria rodar meus programas, né? Usando o LD, tendo que me preocupar com cada uma dessas coisas. Então, como eu falei, uma alternativa, de fato, seria usar o GCC para isso, né? Bom, vou ter observação aqui que, além de main e tools, que são nossos objetos que geramos na compilação, temos que incluir as rotinas do C e outras bibliotecas, né? E por isso que o código fica tão extenso. Então, só voltando, o GCC também serve para isso, né? De fazer a linkagem. Bom, vamos para o segundo tópico importante da aula, que é profiling. O que seria isso exatamente? Basicamente, profiling é você gerar informações durante a execução do seu programa que vão te permitir fazer análise do tempo de execução de cada função, qual função está tomando mais tempo do seu programa, qual função está sendo chamada mais vezes, qual função merece mais atenção na hora de otimizar o código. Então, é o que está escrito aqui, né? Profiling permite o programador entender onde o programa está gastando seu tempo, né? Onde a CPU, de fato, está executando mais. E, enfim, isso permite a gente analisar quais partes do programa são mais lentas. Eu tendo noção de qual parte do meu programa está tomando mais tempo, por exemplo, tem alguma função que está responsável por tomar 50% do meu programa inteiro, é uma função só. Aí eu já vou com mais objetividade na hora de tentar otimizar uma parte do meu código. E esse último ponto aqui também profiling também permite que eu faça a confirmação de análise de complexidade, né? Eu entender que minha função ela varia de acordo com o cubo da minha entrada, por exemplo, ou com o logaritmo da minha entrada. Isso que é visto, né, em análise de complexidade, eu consigo confirmar essas estimativas usando profiling. E para os utilitários do projeto GNU, né, que são os minúsculos, a ferramenta responsável por isso é o gprof, que vai fazer basicamente tudo isso que a gente viu agora de profiling, só que focado em linha de comando, né, nesse formato de linha de comando. Como está escrito aqui, é a ferramenta oficial de profiling do projeto GNU. Para utilizar ela, exige algumas etapas que devem ser seguidas, né? A primeira delas é quando nós queremos fazer o profiling de um programa, é necessário que a gente utilize a flag "-pg" na hora da compilação. Porque essa flag, essa opção, né, que vai, de fato, ativar a compilação com opções que vão gerar esses dados de execução durante a primeira execução do programa, né? Então, a gente precisa compilar e linkar o programa usando a opção "-pg", algo necessário. Depois disso, nós teremos um executável, e a segunda etapa seria executar esse programa, pelo menos uma vez, né? Ao fazer isso, nós vamos estar gerando pela primeira vez informações de profile. Essas informações que eu comentei antes, né? De consumo de tempo de cada função e chamadas, por exemplo. Então, é necessário uma primeira execução para poder eu conseguir fazer isso. Profiling, de fato, do meu programa. E, por fim,
tendo o meu programa executável e esses dados de profiling, eu consigo analisar tudo isso usando o gprof, que é a ferramenta que a gente vai estar usando hoje. E seria a etapa final, né? Já tendo a execução e o programa, eu rodo tudo com o gprof. Aqui está a demonstração, né, da compilação utilizando a função a flag-pg. Uma coisa que a gente pode fazer agora também. Terminal. Tá, então eu estou aqui na pasta da lição 4, eu vou entrar na parte de profiling. Só remover esse arquivo antes, que a gente vai acabar girando ele também. Então, temos aqui dois arquivos. Um é o nosso código-fonte, que é o exemplo.c, e o outro é o executável. Então, vamos rodar essa compilação com essa função, essa flag de profile, que é o "-pg". É nada mais do que... deixa eu mostrar para vocês antes o que seria esse exemplo, né? Não. Aqui não precisa muito entender o código, mas são só algumas funções que eu criei para poder demonstrar o uso do profile. Temos três esqueletos de funções aqui, que é o sum, parity e o rec, que é uma função recursiva. Na função main, eu estou declarando duas variáveis. Uma vai ser esse contador aqui, vai ser o i. Aí eu começo printando um hello world. E eu entro nesse loop aqui, que é o principal, onde vai ser chamado as funções. Aí vai ser atribuído a essa variável val a soma de dois valores, que é basicamente o i da iteração atual e o quadrado dele. É isso que eu estou atribuindo à variável val. Depois vou dar um print nesses valores. Vou rodar essa função parity, voltando aqui embaixo. Ela basicamente pega um inteiro e vê se ele é impopar, simples assim. E eu incremento o i. Aí depois eu tenho um print no final para poder quebrar a linha apenas. E eu rodo a função recursiva rec com o valor 12. Ela basicamente vai ficar chamando ela mesma várias vezes até chegar no zero e retornar zero. Lembrando, isso aqui é só um programa que eu botei para poder testar funções que chamam outras funções recursivas. Então não é que tem alguma lógica aqui, né? Voltando aqui. Bom, temos nossa função, nosso código-fonte de exemplo, que é o exemplo.c. Então vamos compilar ele usando a flag-pg. Indicamos aqui qual é o programa. E a nossa saída. O executável. Pronto. Aqui nós já geramos um executável que é capaz de rodar essas informações de profile. Agora percebam que, no momento, eu tenho apenas esses dois programas, né, que é o exemplo.c e o exemplo, que é o executável. Para eu ter a informação de profile, que eu vou usar no gprof, eu preciso executar o programa pelo menos uma vez. Então, faremos isso agora. Né? Aqui a função rodou normalmente. Aqui está o contador i. Aqui está a soma. E percebam que o resultado sempre vai ser par, né? A soma do valor com o seu quadrado. Isso a gente vai analisar também com o gprof. Agora o detalhe é que quando eu listo os arquivos, apareceu esse arquivo objeto gmon.out, que é ele de fato que tem as informações dessa execução que eu fiz agora. O programa rodou e gerou esse arquivo. Próxima etapa é basicamente rodar o gprof usando esses dois objetos que eu gerei, né? O executável e o gmon.out. Então, simples, só colocar gprof, o executável e aqui. Se eu rodar dessa forma aqui, eu já vou conseguir ver a saída no meu terminal, mas se eu quiser encaminhar para um arquivo em TXT, por exemplo, eu posso rodar dessa forma aqui. Pronto. Aí, para ver o arquivo, é só acessar com vim. E aqui temos, de fato, a saída do gprof. Aqui a gente já está fazendo profiling de verdade, né? Ele vai pegar a informação daquele arquivo gmon.out e vai gerar esses dados aqui. Aqui no slide eu faço uma diferenciação entre a saída do flash profile e o call graph. Vamos ver aqui no terminal que seria cada um deles. O primeiro que aparece é o flash profile, né? E o que nos interessa aqui é basicamente essa tabela. Aqui a gente consegue ver informações de tempo, na verdade, né? De cada função. Lembrem que eu declarei uma função de paridade, uma de soma e uma que é uma função recursiva, né? E aqui está a quantidade de vezes que cada uma foi chamada. Aí no próximo slide a gente consegue ver o que seria
cada um desses itens, né? Os segundos acumulados, lembrando que quando aparece zero, quer dizer que a função tomou um tempo tão irrelevante que aparece como zero apenas, né? A função menos está aqui. Aí tem esse acumulado se refere ao tempo que foi utilizado até a execução da função, ou seja, o tempo anterior também é contado. Aí tem o cell second, que o nome indica, né? É o tempo que aquela função de fato utilizou a CPU, que é o que está aqui no slide. Tem o parâmetro, a coluna call, né? Que é quantas vezes aquela função foi chamada. Perceba aqui que no loop, né? Eu declarei uma variável que é de 0 a 99. Então, essas duas funções que estavam declaradas dentro do loop while, elas foram chamadas 100 vezes. Que está indicado aqui por essa coluna calls. E tem esses dois pontos finais aqui que são o self ts/call e o total ts/call, que é o que está explicado aqui. O primeiro deles, que é o self ms, seria a média, né? O número de milissegundos gasto pela função. Como ela foi chamada várias vezes e pode variar esse valor em cada chamada, então a ferramenta vai calcular uma média de tempo que ela gastou em cada chamada. E esse total, ms/call, é a média de milissegundos gastos nessa função e é todas aquelas que são descendentes, né? Funções que essa função chamou. Seria essa última coluna aqui. Aí, voltando aqui no slide, temos também a saída do call graph, que é outro tipo de saída que o gprof dá para a gente, que o que importa aqui não é saber exatamente o tempo, né? Não é saber o tempo que cada função gastou ou seus descendentes. O que interessa é saber quantas vezes a função foi chamada, quantas vezes ela chamou outras funções, que é o que está aqui no lado direito, né? Qual função chamou ela, qual função ela chamou e o percentual de tempo que foi gasto em cada uma das chamadas. A gente pode ver um exemplo aqui. Depois desse flash profile, teremos aqui embaixo o call graph. E aqui tem a identificação de cada uma das funções, né? 1, 2 e 3, que é, no caso, paridade, soma e recursão. E qual seria a interpretação aqui? Para a primeira, que é a paridade, temos esses dados aqui de chamada, que é 100, ou seja, foi chamada 100 vezes. Para a função main, a função soma, quer dizer, que é o id2, mesma coisa 100 vezes, visto que ambas estavam no loop, né? E essas funções, elas não chamam outras funções. Agora vem um valor que é diferente, que é o da função rec, que é a função recursiva. Aqui tem essa diferenciação, que ela foi chamada uma vez na main, né? 1/1, mas quando se refere a ela mesma, aparece 1 mais 13. O que seria isso? Quer dizer que ela foi chamada uma vez, só que outras 12 vezes foram ela chamando a si própria. Já que ela é função recursiva, né? A gente pode voltar no código lá, a gente vai ver que é uma função que começa com o contador 12 e vai chamando a si mesma e decrementando até chegar no zero. Então, essa função chamou a si mesma 12 vezes. E essa aqui vai ser a sintaxe, né? Que vai aparecer quando acontecer isso, que é, enfim, o primeiro valor é as chamadas dela de fato, e vai ter uma soma com a quantidade de vezes que ela se chamou a si própria. Por isso que é uma saída diferente das outras, né? Então, aqui a gente consegue perceber, né? É mais comum com programas mais extensos, né? Que tomam mais tempo a ponto de chegar em segundos. Que a gente consegue analisar quanto de fato cada função tomou de tempo, quanto de fato uma função chamou outras funções, e em casos mais complexos vão ter funções que chamam outras funções, e fica difícil de visualizar isso, né? Olhando só o código. Então, essa ferramenta de profiling também vai ajudar nesse sentido, de entender onde que de fato está o gargalo no programa, por exemplo, se eu perceber que eu preciso rodar um programa dentro de certo limite de tempo. Então, entender onde de fato a CPU está tomando tempo, né, de execução, em qual função está acontecendo, é importante. E o gproof vai ajudar nisso, né? E aqui está a descrição também do call graph, né, o que seria cada uma das colunas. Voltando aqui. A função indexa é o mesmo sentido da outra, né? Cada valor vai identificar uma função. No caso aqui, a paridade vai ser 1, a função de soma vai ser 2 e a recursiva vai ser 3. E a main vai ser 9, né? Porcentagem de tempo vai indicar o tempo que a CPU gastou nessas funções. Novamente, como voltar a zero aqui quer dizer que foi um tempo tão pequeno, né? É um programa simples,
que ele só zera o valor. Aí o self vai indicar o tempo gasto na função, excluindo o tempo gasto em funções que ela chamou, né? É que o valor está zero, porque o programa é simples, novamente, né? É simples e não chega nem a 1 segundo. Mas com programas maiores consegue perceber isso. Children vai indicar o tempo gasto em funções chamada para essa função que a gente está vendo. Como nenhuma dessas funções aqui, nem a paridade, nem soma, elas chamam alguma função, então normalmente eu vou ser zero, né? E por fim, a última coluna vai indicar o nome da função. Esse aqui é um geral, né, sobre o gprof. Essas análises conseguem ficar mais visíveis quando a gente está usando programas complexos, então aqui seria um básico, né? O que a gente precisa fazer para poder, de fato, usar a ferramenta, que são esses passos que a gente viu antes. Compilar com essa flag "-pg", executar o programa uma única vez, né, para poder gerar esses dados, e rodar o gprof. Isso é a etapa básica. Aí o resto é interpretar essa saída. E aqui tá alguns pontos, né, o que de fato ele vai ajudar a gente a fazer. São coisas que eu já comentei, né, que é identificar funções que estão consumindo muito tempo de CPU, e essas funções devem ser as funções que a gente de fato deve dedicar nosso tempo. Por exemplo, preciso que o meu programa rode em 3 segundos no máximo. Aí eu percebo que tem alguma função lá que está tomando 1,5 e está fazendo passar o tempo do programa. Usando o gprof eu consigo identificar qual é a função que está fazendo isso, e eu vou focar nela. Quando eu quiser otimizar alguma função, eu já tenho um alvo principal, né? O segundo ponto aqui que é identificar a interação de funções, que é isso que eu falei, de uma função chamar outra, ou chamar assim mesmo. Eu consigo perceber essa interação usando o gprof. Aí o terceiro ponto é quem está programando, o uso do gprof permite a gente perceber funções que são redundantes, né? Que, enfim, estão usando algum código que já foi implementado em outra função, coisa do tipo. Né? E o último ponto é identificar funções que foram chamadas muitas vezes. Isso pode estar gerando algum problema de tempo, né? Se eu tiver algum limite de tempo no programa. Ou, enfim, algum problema de recursão infinita, por exemplo. Então, eu consigo analisar isso com o gprof e saber exatamente onde que eu tenho que trabalhar no meu código. Vamos agora passar para as outras opções dos utilitários, né? Os binários. Aqui a gente tem um NM. Licença, rapidinho, Domini. Antes da gente passar para essa parte da aula, eu só queria pedir pro pessoal que está presente escrever o nome no chat, por favor, para a gente poder fazer a coleta da frequência, tá certo? Pode continuar, Domini. Só tomar uma água aqui. Bom, o NM ele vai ser um dos utilitários que vai servir para fazer a listagem de símbolos, né? Chegamos a ver um pouquinho na última aula sobre símbolos, mas é basicamente esses nomes, essas indicações que a gente vai ter no nosso programa de nome de variável, nome de função. Então, o NM ele é capaz de listar para a gente esses símbolos. Aqui a gente pode usar um exemplo, né? A gente pode rodar algum programa aqui no terminal. O uso é bem simples, é basicamente só NM e o nome do executável, né? A gente pode sair aqui. Aí eu vou sair dessa parte, eu vou voltar para o anterior. E temos um exemplo de executável aqui, que é o mesmo programa. Para rodar o NM é simples, é só rodar como eu falei, NM e o nome executável. E aqui aparecem todos os símbolos que eu tenho no meu programa. Lembrando que símbolos podem ser nome de variáveis, podem ser nome de funções, ser referências a seções do nosso código, que foi um tópico que a gente viu. E aqui ele vai estar fazendo essa listagem. A gente consegue entender exatamente quais são os símbolos do programa. Nessa segunda coluna aqui tem essa nomenclatura aqui, que é identificada como D, R maiúsculo e W, enfim. Aí aqui no slide eu coloquei os mais importantes de cada um desses, né? O que seria o T maiúsculo? O T maiúsculo é basicamente código executável de fato, que é uma implementação que eu fiz no código em si, não foram coisas que o computador colocou. E de exemplo pode ser uma função. No nosso caso aqui, tem essa função soma, que nós declaramos, tem a função main. Que mais? Tem essas outras funções aqui que são, enfim, declaradas automaticamente pelo compilador, mas entendam que é basicamente isso. O T seria o equivalente ao text, né, que são código executável de fato. Né? Outro valor que pode aparecer é o D, que é o de dados. Então,
são variáveis que foram inicializadas. Também tem comparação com aqueles extensões que nós vimos antes, né? O D seria o equivalente ao data e o B seria o BSS. Dados foram variáveis que foram inicializadas e o B são variáveis que não foram inicializadas. Aí se vemos aqui procurando, tem essas automáticas aqui, tipo underline data. Deixa eu achar alguma com B aqui, tem esse end. Mas lembrando, essas aqui são todas que foram criadas automaticamente pelo compilador, né? A próxima seria U, que é não definido, né? São símbolos que precisam ser utilizados pelo objeto, né? Quando eu vou linkar o objeto com outro objeto, por exemplo, usando LD, esses são símbolos que o objeto precisa estar ciente para poder fazer essa linkagem. O N vai identificar símbolos que são usados para depuração. Na última aula, né, sobre depuração, né, a gente chegou a utilizar o objeto dump para poder fazer análise das seções do código. Conseguimos ver algumas seções que se referiam apenas à depuração, né, do código. A gente chegou a compilar uma vez sem depurar e outra vez depurando e a gente conseguiu ver essas seções. Então, esse N vai indicar basicamente isso, né? Não necessariamente o programa vai ter, porque, enfim, a gente não está depurando esse programa aqui, então ele nem sequer tem opção. E, por último aqui, é o A, de absolute. São valores que, quando eu rodar o linker em cima, ele não vai alterar esse valor, esse símbolo. Ele vai continuar como ele está, da mesma forma. Aqui na direita tem uma observação sobre esses símbolos que a gente vai encontrar, que é o compilador, ele vai gerar alguns símbolos genéricos, que são usados para, enfim, registro, né, contabilidade e link. Independente de serem variáveis que eu declarei ou funções que eu declarei no corpo do meu código, né, como, por exemplo, main ou soma, as funções que a gente colocou, o compilador ele vai criar esses símbolos aí, independente da nossa declaração. E aqui eu coloquei que são esses que estão identificados com esse underscore, né, na frente. Como a gente viu, tem vários desses aqui, que são criados automaticamente, né, durante a compilação. Outros lembretes aqui que são das sessões que vimos na última aula também. Cada executável vai ter uma série de sessões, algumas são mais comuns. Só relembrando que seria cada uma, né? Text, como eu já falei, são código executável de fato, código de máquina. O init são instruções que contribuem para a inicialização do código. O fin é o oposto, né? Vão ser instruções que vão ajudar a finalizar meu código, fechar meu código. Acabamos de ver essas duas aqui, que é data e BSS. Data vai inicializar as variáveis globais. Por exemplo, eu declaro lá um inteiro i com valor igual a 0 logo no começo, então ele vai ser vai aparecer nessa data. O rdata vai ser para constantes e strings, por exemplo. O BSS, como eu já falei nessa aula, são variáveis que não são inicializadas, eu só informo o tipo dela. E o SRC vão ser recursos gerais, né, de imagem, ícones, enfim. Aí aqui vem outro utilitário, que é o size, que ele tem relação com as informações anteriores que a gente acabou de ver aqui, né? São as seções. Basicamente, com o size, eu consigo listar o tamanho de cada uma das seções. Aqui está o uso dele, simples também. Eu vou rodar size seguido do nome do meu executável. E essa é a saída. Quantos bytes estão sendo utilizados na seção de texto, né, que é do código executável? Quantos estão em data, que são as variáveis inicializadas? Quantos estão no BSS? Aí, ao final, eu estou dando uma indicação de quantos bytes totais foram utilizados nesses 3 tipos de seções, tanto em decimal quanto em hexadecimal. E o nome do arquivo. Uma parte interessante do site é que eu consigo executar ele com múltiplos arquivos e rodar uma tabelinha, né? Aí eu posso usar esses dados para alguma coisa depois. Então, rodando nosso exemplo, eu tenho aqui um executável example e eu vou rodar o size em cima dele. Aqui a gente consegue ver que a seção de dados de execução do meu texto, do meu código, dizer, está utilizando 2.485 bytes. A seção data, né, ponto data, está utilizando 648 e o BSS está usando 8. Aqui está o total. Aí um experimento que eu sugeri aqui é criar pode ser o mesmo programa, né, mas eu posso criar um programa
e ficar mudando a quantidade de variáveis, tanto variáveis que eu inicializei com valor, quanto variáveis que eu não inicializei com nada, para poder ver isso mudando. Então, só listar novamente aqui. Eu vou acessar esse código example.c. Percebam que eu criei duas variáveis aqui, né? Que é o val e o i. O val foi inicializado, ou o val não foi inicializado, né? Você só declarou o tipo. E eu mudo isso só no final aqui no while. E o i eu já comecei com o valor. Voltando lá na execução do size, a gente consegue ver que o dado está 648 e o BCS está 8. E se por acaso eu adicionar uma nova variável, uma inicializada e outra não inicializada, esses valores vão mudar? Essa é a pergunta que fica, né? Então, para testar isso, eu posso só fazer uma adição aqui. Eu vou criar duas variáveis, A, P, e não vou utilizá-las. Depois eu vou criar mais duas, que eu vou já atribuir um valor. Se eu só rodar o size novamente, isso não vai ter efeito, porque eu tenho que compilar o programa de novo, né? Então, rodando aqui. Isso, eu devo ter meu exemplo. Agora eu rodo de novo o size. Ó, perceba agora que a quantidade de dados não inicializados mudou, né? Agora foi para 20. Isso dá o fato, né, de que quando eu utilizo um inteiro, declaro um inteiro no meu código, ele vai ocupar uma certa quantidade de bytes, né? Se não me engano, seriam 8 bytes, né? Se não estou enganado. Então, aqui eu consigo ver quantos de fato eu estou usando para variáveis que não foram inicializadas. E aqui também data também tem alteração. Bom, aqui está o exemplo rodando com múltiplos executáveis, né? É o mesmo procedimento. O que vai ter de diferente é que vai gerar uma linha para cada um deles. Essas informações das sessões. Em seguida temos os strings, né? Que é, ele vai, como o nome indica, ele vai extrair as strings do meu executável. Eu vou compilar o meu executável e dentro dele eu vou ter nome de variável, nome de função, vou ter tipo, variáveis literais, como uma string, e eu consigo listar todas elas usando strings. Simples assim. Aqui eu coloquei a observação que isso pode ser útil quando eu quero ler strings de um arquivo binário, né? Eu não consigo rodar o Vim, por exemplo, ou outro editor de texto, em um arquivo binário. Eu não consigo ver o que de fato está lá. Então, com strings eu consigo fazer isso. Ele vai extrair essas strings para mim. E eu consigo, enfim, rodar o grep, por exemplo, como está aqui embaixo, para poder buscar alguma string específica. Então, rodando isso aqui com o Hello World, né, que tirou agora. No nosso caso é o exemplo, né? Nosso programa é exemplo. Então, é só strings, exemplo, simples assim. E aqui ele está listando todas as strings que tem no meu código. No executável, de fato, né? A gente consegue ver o print Hello World que a gente tem no nosso programa. A gente consegue ver a biblioteca puts, né? Que a gente usou quando a gente fez o print. Conseguimos ver até aqueles valores que estão entre as aspas quando a gente vai fazer o print, né? Que é a porcentagem D, 2 vezes aparecendo. Então, vai lembrar que apareceram vários outros valores aqui, além das nossas funções, né? Como a main. E essa observação que está aqui do lado, né? Esse utilitário, strings, ele vai incluir, além das variáveis e funções, ele vai incluir nome de seção, vai incluir nomes, tipo, strings literais. Então, enfim, são vários valores que podem ser lidos, né? E eu vou rodar isso em cima do meu executável. E se eu tiver interesse em um específico, eu posso rodar o grep depois. Mandar para um arquivo de texto, por exemplo, enfim. Aqui temos dois utilitários que vimos também na aulas anteriores, né, que é o ObjectDump e o readelf. Mais especificamente na primeira aula vimos eles. E eles são basicamente os utilitários que eles vão dar informações do meu executável ou do meu arquivo elf, né? Aqui está errado o texto, né? Mas enfim. O ObjectDump, como nós executamos na primeira vez, na primeira aula, a gente rodava ele com a flag menos... Já aparece aqui? Menos H. Sempre que eu vou usar ele, eu preciso indicar alguma flag, né? Para depender do que eu quero indicar, né? Que pode ser um header, pode ser
uma sessão, pode ser uma assembly, enfim. Cada um tem um header específico que eu vou indicar, uma flag, no caso. Para saber o que é cada uma, é só rodar o manual e o FlashDump. Aqui a gente tem acesso a todas as opções, né? Que a gente pode rodar com o FlashDump. E lembrando que na primeira aula a gente rodou com o "-h", né? "-h". E aqui nosso executável, que no caso é um exemplo. Isso aqui são coisas que nós já vimos, né? As sessões, tamanho delas, enfim, esses outros parâmetros aqui. Outra opção é rodar com "-f" para poder ver os headers, que são os cabeçalhos. Então, o cabeçalho vai indicar a arquitetura em que ele foi compilado, vai indicar aí um exemplo. Mas o mais importante aqui é a arquitetura que ele foi compilado no nosso programa. E outra opção é com "-d", que é para ver as instruções em assembly, né? E aqui está as instruções de cada uma das instruções, os valores de argumento que cada uma utilizou, né? Enfim, são muitas opções para o ObjectDump. Então, tem que ver no manual, né? O que de fato interessa na hora de executar. A outra é o readelf, que é uma coisa meio análoga também de se utilizar, que é focado em arquivos ELF, né? São executáveis, são linkáveis, né? Chegamos a ver também na primeira aula. E aqui duas opções que eu coloquei, né, de flags para poder utilizar com ele, são o "-n", que vão indicar metadados desse meu executável, e o "-r", que é para relocação de seção. Vou rodar novamente com o mesmo programa, né, que é o exemplo que a gente está usando. Lembrando que o "-n" é para indicar metadados. Esse aqui é um tópico mais fundo, né? Mas, enfim, foram só alguns exemplos, né, de flags que eu peguei para poder demonstrar aqui com o readelf. Não são os mais relevantes dessa aula. E outra opção é o "-r", que eu consigo ver relocação de seção. Indicando qual seção foi realocada, deslocamento aqui, endereço de memória, né? E as entradas de cada um. Então, só lembrando que caso vocês queiram ver mais a fundo, vocês podem fazer com esses dois utilitários aqui, que é o FlashDump e o readelf. Basta usar o manual do próprio Linux, né? Comando mesmo. Aqui temos algumas ferramentas adicionais, né? Que a gente não vai testar hoje, mas são úteis também. Que é o strip. Esse utilitário ele vai basicamente descartar aqueles símbolos que a gente viu, né? Eu vou ter um objeto que foi gerado pela compilação e eu rodo o strip para poder descartar esses símbolos, que são informações de nome de função, enfim. Temos também o Object Copy, que ele é interessante também, que ele consegue pegar um arquivo objeto e traduzir ele para um outro formato. Aqui está a observação à direita. Eu vou pegar um arquivo principal, tipo elf file de entrada. Eu vou transformar ele no arquivo binário bruto, né? Intermediário, que é esse binary aqui. E a saída dele vai ser esse main.bin, que vai ser essa conversão que ele vai fazer, essa tradução, né? E em terceiro ponto aqui também está o AR, que é outro binútil bem interessante também, que ele permite a gente criar bibliotecas e pacotes de arquivos, né? Fazer extração também. Aqui no exemplo que está AR, CRLib, aí está o teste 1 e 2 como objeto. Eu estou basicamente criando uma biblioteca chamada lib.ar e eu estou incluindo nela o teste 1 e o teste 2, que são os objetos, né? E a saída aqui vai ser uma biblioteca que eu consigo utilizar, inclusive, na hora do fazer a linkagem com o LD, eu consigo rodar, por exemplo, aqui o "-l teste, né, que vai ser um parâmetro que eu vou usar. E aqui eu já gerei uma biblioteca, basicamente. Só que esses comandos aqui a gente não vai explorar muito. Aqui tem outras ferramentas adicionais, né, que a gente também não incluiu aqui. Mas são outras ferramentas que incluem esses assemblers também, que tem o NASM e o FASM, são alternativas, né, ao AS do projeto GNU. Tem o strace, que ele permite a gente monitorar chamada de sistema. E o Ghidra, né, que é uma ferramenta que também inclui coisas que a gente viu na aula de hoje, como
de assembly, que é basicamente fazer o processo inverso, né, de montagem. Decompilation, também a mesma ideia, ao contrário de compilação. E também ele inclui ferramentas de debug. Bom, para a próxima aula a gente vai ver compilação cruzada. Deixa eu ver uns conceitos gerais, definições, terminologia também. A ideia também é fazer a instalação de algumas ferramentas de compilação cruzada, pelo terminal mesmo, pelo terminal. E o nosso foco vai ser de fazer uma demonstração de compilação cruzada, né, que é compilar um programa para outro processador, sem ser o que a gente de fato compilou. A gente vai fazer essa demonstração usando o ARM, que é uma CPU muito utilizada, então é algo interessante a gente usar computação cruzada. Aqui tem algumas referências, né, que são as páginas principais do projeto GNU, tutoriais que eu utilizei também de base. Quem quiser aprofundar um pouquinho, é interessante ler, principalmente esses dois primeiros, né? E esse terceiro aqui é a documentação de cada uma das ferramentas. E, bom, basicamente isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida aí que eu possa responder, podem enviar pelo chat também. E é isso. Obrigado. Pessoal, alguém tem alguma dúvida que gostaria de tirar agora com o Domini? Sobre o que foi exposto hoje ou de alguma aula anterior? Domini, deixa eu te dar uma sugestão enquanto o pessoal pensa aí se tem dúvida. Se tu fores no prompt, né, e compilares com diferentes opções, menos PG, menos G para depurar, é interessante ver o tamanho do arquivo, né? Tu podia dar ls-l para a gente ver o tamanho do arquivo modificando. Só para o pessoal pegar a ideia, né, de que quando tu compilas, por exemplo, para depurar, o compilador vai acrescentar informações extras, né, para que a gente possa ir vendo o número da linha com o código-fonte associado a ela, né? Tipo a instrução, se a gente escreve x mais 5 igual a y, desculpa, x igual a 5 mais y. Se tu não compilares para depurar com a opção "-g", no código executável não vai aquela instrução do código-fonte, né? Então eu pensei assim, só fazer, tem 5, 7 minutinhos ainda. Se tu só compilasse, por exemplo, com menos PG, a gente vê que o tamanho fica maior, né? Você vê esse, por exemplo, tu estás aí no exemplo, né? Se tu deres ls mais l, aí a gente vai ver o tamanho dos negócios aí, certo? Certo. Aí, por exemplo, brincar, tu gera umas compilações diferentes, né? Se tu fizeres com menos G, ou então menos O3 e menos PG. Essas três opções para a gente ver. Certo, está aqui. Isso, essa vai acrescentar, né? Menos G para tu depurares. Então, vai acrescentar informações. Então, assim, minha hipótese é essa daí. Bota aí, então. Tá valores diferentes aqui. Aí, se tu compilares agora sem a menos G, se tu botares, por exemplo, PG. Falta só otimizado agora, né? Bota um de otimizar. Aí o 3 vai otimizar para velocidade, né? Ele pode até ficar um pouco maior, eu não sei como é que seria nesse caso aí. Mas agora tu vira o tamanho dos três. Bora dar uma olhada aí só para... Aqui. Vocês veem, olha, tem 3 tamanhos diferentes, né? O maior foi o do G, que é aquele que é feito para depurar, né? O de PG, que é aquele para fazer profiling, ele instrumentaliza o código, né, para quando tu executas, esses contadores, tudo possam funcionar, né? Então, ele adiciona código e aí ele fica com 16.680. E o menor mesmo ficou o otimizado, né, de 16.216, né? Mas, assim, uma coisa que eu vejo o pessoal errar às vezes é tu querer depurar sem usar a flag "-g", né? Aí tu perde todas as informações do código-fonte, né? Então tem que compilar realmente com "-g" para... Então, às vezes tem um projeto grande, né? Por exemplo, sei lá, vamos pensar um projeto grande que vocês usem, não sei, tipo GNU Radio ou qualquer projeto em C grande. Aí tu estás querendo depurar algo, tu compila aquele código pequenino que tu quer depurar com "-g". Mas se tu não depurares todo o resto com "-g", tu não vais ter as informações para aquelas outras partes do código, né, que ajudam a depuração, que é o código-fonte, principalmente, né?
Eu acho que isso daí era um negócio. Tem alguma pergunta aí no chat?